Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque foi assim do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Podemos sentar, irmãos e irmãs, um instante e meditemos nessa palavra de Deus tão bonita, que diz, que vem da boca de Jesus, palavras bem calculadas. E aqui nós temos, neste Evangelho, nós temos uma das poucas, se não a única vez que nós vemos o conteúdo da oração de Jesus ao Pai. Porque seguidamente o Evangelho, ele vai mostrar, Jesus, especialmente o Evangelho de São Lucas, que Jesus se retirava num lugar deserto, sozinho, e rezava. E às vezes tem 2 ou 3 verbos para indicar que ele se afastou sozinho no lugar deserto e rezava. O que ele rezava não diz, mas aqui no capítulo 11 de São Mateus, depois do sermão, do discurso missionário que ele envia os apóstolos a pregarem o Evangelho, ele mostra aqui o conteúdo da oração de Jesus. E ele diz então essa frase tão bonita: Eu te louvo, Senhor do céu e da terra. Te louvo, Pai. Começa, né? Te louvo, Pai. E é interessante que ele fala, usa um termo especial aqui, porque ele diz: Ekeino to kairo apocriteis, to kairo. Kairo é um dos termos que no grego se tem para definir tempo. Um dos termos para tempo. E o kairos é um tempo especial, é o tempo da graça. É um tempo incomparável, que não se pode perder, porque chega a uma plenitude e se chama kairos. Outro tempo quantitativo que se pode medir e tal, se usa a palavra chronos, daí vem cronologia, a crônica que narra o que aconteceu no dia e tal. Mas esse aqui ele usa kairos. Então é um momento especial, um momento sublime. Ele diz então, naquele tempo sublime, nós poderíamos traduzir assim: respondeu Jesus e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra. Então, um louvor, um agradecimento a Deus, ele reconhece e chama Deus de Pai. É claro que numa outra ocasião, no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 6, no sétimo, ele vai ensinar os discípulos: quando rezardes, dizei, Pai nosso, está ensinando. Aqui Jesus está rezando, ele se põe em oração e agradece a Deus. Ele está passando por um momento de crise, de dificuldades. Por isso é um momento de graça. Esse kairos é o tempo da graça. Não se pode deixar passar. Se a gente estiver desatentos, se estivermos desatentos, podemos deixar passar na vida um encontro que é o mais importante de todos, que é o encontro com Deus, o encontro com Jesus, que vem para nós. Nós podemos encontrá-lo, conhecê-lo e amá-lo. É um tempo de graça. E ele está passando por um momento de
dificuldade porque ele enviou e tem muita hostilidade, muita perseguição e muita rejeição de Jesus, que veio revelar o rosto do Pai, que é um rosto de bondade, de misericórdia, de amor, e que nós, pela revelação de Jesus, nós vamos aprendendo a ver esse Deus misericordioso, como o Papa Francisco tenta despertar no coração de todo mundo esta imagem de um Deus misericordioso, bondoso, que quer nos salvar, que quer que sintamos o seu amor, que quer que deixemos para trás as coisas ruins, que vamos para frente com coisas boas, que saibamos perdoar, que saibamos ajudar, que saibamos servir os outros. Esse é o rosto de Deus que Jesus foi mostrando e que nós, séculos depois, apresentamos aqui um Jesus que revela a Deus com o coração fora do peito, o Sagrado Coração, para mostrar o amor, o carinho, o afeto, a ternura de Deus, a ternura de Deus. E quantos de nós, especialmente de uma certa idade, né, não as crianças agora, que já vivem numa outra época, vivemos um certo terror, um Deus que espiava, que cuidava, estava pronto para ver se a gente fazia alguma coisa errada, para castigar e assim por diante. Era uma catequese que a gente recebia, mas Deus, Ele é amor, é misericórdia, Deus está sempre nos procurando para nos ajudar e nos salvar. E essa imagem de Deus, é claro, não foi aceita, e porque ela mexia nos interesses do templo de Jerusalém, dos grandes daquela época, dos sábios entendidos que conheciam a lei de Moisés, os escribas e fariseus e outros que se juntaram a eles para rejeitar Jesus. Eles não podem aceitar porque Jesus fura o esquema. Ele quebra aquele mecanismo de comércio que tem dentro da religião do templo e que se multiplica tanto hoje em dia e que cada vez mais tem hoje em dia. Esses mecanismos de falsos pastores, padres, religiões que enganam o povo como se Deus fosse um instrumento para vender milagres e prosperidade e sucesso e curas, etc. E Jesus mostrou que não. E nós sabemos e nós conhecemos isso. Quando Jesus encontrou um paralítico, e para a mentalidade daquele povo, um paralítico, ele era um castigado por Deus, a doença é castigo divino. Por que está doente? Alguma coisa tu fez, né? E então isso justifica. E se alguém sofre uma injustiça, o problema não é de quem comete a injustiça, mas de quem sofre. Porque ele está abandonado por Deus, ele fez alguma coisa para receber isso. Então são mecanismos perversos que os homens criam nas religiões para oprimir, para manter o povo explorado e calado, e atribuindo a ele mesmo a culpa. Quando Jesus encontrou aquele paralítico, não perguntou, tu está arrependido? O que tu fez e tal? Disse, teus pecados estão perdoados. E os outros começaram a reagir, mas como? Ele blasfema, só Deus pode perdoar? Claro que os escribas e fariseus devem dizer, só Deus pode perdoar, porque o perdão que vem através do templo de Jerusalém, por meio da doutrina dos escribas e fariseus, tem que passar pelo pagamento de um sacrifício, tem que ir lá comprar uma ovelha, um boi, para ofertar ao sacerdote, para imolar esse animal sobre o altar, queimar, parte vai para Deus, parte fica para eles, e aí vem um comércio enorme, enorme. Mas o perdão não se obtém de graça, e Jesus perdoou de graça. Isto é insuportável para a religião, insuportável. E olha o que ele recebeu, por mostrar o rosto de Deus, que nos ama e nos perdoa. É claro agora que se nós encontramos Jesus, nós vamos fazer aquilo que Jesus ensina, e aquilo que ele está ensinando hoje, nesse evangelho. Pequeno evangelho denso, cheio de revelação do rosto de Deus, quando ele diz, sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Que ele usa, eu coloquei no carpinteiro também uma palavra, que escondestes isto aos sábios entendidos, revelaste aos pequeninos.
Pequeninos vem de uma palavra grega, nepios. E essa palavra tem uma preposição ne, que é negação, não. E epo significa palavra. Epo, e tem o verbo, epo é um derivado do particípio do verbo lego, eipe. Então, quem são esses? São os que não têm palavra. Não tem palavra. Revelasse a quem não tem palavra. Esses podem ser os pequeninos, as crianças. Mas podem ser também aqueles que não têm palavra. Às vezes, dentro de casa, tem gente que não tem palavra. Na sociedade, tem aqueles que não têm palavra, porque são humilhados, porque são pobres, porque são discriminados e assim por diante. Esses compreendem o reino de Deus. Eu te exalto, Pai, te louvo, Pai, por isso. E ele diz, então, essa grande revelação, o que é? Que ninguém conhece o Pai, senão o Filho. Quem é que pode revelar o rosto de Deus Pai, senão o Filho, Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio a esse mundo, e essa vinda nós devemos a Deus, o Criador, e de uma criatura incomparável, a Mãe Maria. Nos veio Jesus, e como Filho, é o Filho. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, ele pode revelar o rosto do Pai. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. Isso significa também que Jesus conhece Deus porque ele é Filho. E se nós quisermos conhecer Deus, temos que ter um coração de filhos com relação a Ele. Com relação a Ele. Porque quem é que conhece o Pai? É só o Filho. Se alguém me apresenta, se um amigo meu me apresenta, olha, aqui está meu pai, te apresento o meu pai Francisco. Prazer, Francisco. O que o Francisco é para mim? É o pai de um meu amigo. Eu não tenho uma relação de filho, eu não tenho sentimentos de filho, eu não posso conhecer o Francisco porque eu não sou filho dele. Mas o filho sim pode conhecer o pai. Aí sim o filho conhece o pai. Eu conheço um amigo, um estranho, alguém que é pai, mas eu não conheço como pai. Se quisermos conhecer Deus, uma atitude de filhos, de confiança, e daí vinde a mim, que eu vos aliviarei. Mas mesmo essa humildade, essa simplicidade, que tem uma criança, que tem os pequenos, que tem os humildes que não sabem tudo, mas aceitam, sabem se são amados ou não são amados. É isso que importa para o reino de Deus. Que nós possamos experimentar e viver no nosso dia a dia a ternura de Deus. E é claro que essa ternura, ela não vai ficar fechada em nós mesmos, que ela vai para fora. Quem conhece, quem ama, ama. E esse amor não é egoísmo, é amor, é relação, é serviço para os outros. Isso significa crer em Jesus. Aliás, hoje de manhã, um menino me pedia na catequese, perguntava o que significa quem crê em mim tem a vida eterna. Mas se uma pessoa má crê em Jesus, também tem a vida eterna? E eu disse, lê de novo ali. Quem crê em mim tem a vida eterna. Então, onde é que está o problema disso? Quem crê em mim já tem a vida eterna. Onde é que está o problema? O problema está na nossa compreensão de crer. Porque se alguém crê em Jesus, não é um ato só em eu sei que existe um Deus e que é Jesus e tal, eu sei. Mas se eu creio nele, eu vou pôr em prática aquilo que ele ensina. Eu vou ter uma relação com ele, porque eu acredito, porque eu tenho fé. E aí é claro que a minha vida não é indiferente a isso que eu creio. Então é impossível que alguém realmente creia em Deus e continue fazendo o mal. Quando continua fazendo o mal é porque a crença é algo intelectual que não tem nada a ver com a vida. E a gente nem poderia usar o verbo crer nesse caso ali.
Alguém que sabe que Deus existe. Mas Deus, para existir, não depende dele, não depende de mim. Deus continua existindo. E eu é que preciso dessa fé para poder fazer o bem. Vamos pedir essa experiência da ternura de Deus e do descanso que Deus pode nos dar. Eu vos aliviarei, vos darei descanso. Fiquemos de pé e rezemos juntos a nossa fé. Creio em